Olá, alunos! Na aula de hoje eu vou falar sobre biotecnologia e engenharia genética. Começamos então com a utilização de micro-organismos para o nosso benefício. Biotecnologia nada é mais que bio, significa vida, e tecnologia. A gente utiliza tecnologias dos seres vivos para o nosso benefício. Fermentação por leveduras. A levedura é um fermento biológico que é um fungo que usa o açúcar do trigo como substrato mais o oxigênio disponível no ar para a liberação do gás carbônico. O gás carbônico possibilita a aeração da massa e, consequentemente, o crescimento. Ao assar o pão, o calor mata essas leveduras. São utilizados outros tipos de leveduras para a fermentação, por exemplo, da uva e da cevada para a preparação de vinho e de cerveja. A produção de vacina, a gente manipula esses micro-organismos como bactérias e vírus, a gente atenua eles, enfraquece eles ou mesmo leva à morte desses indivíduos, para que possamos preparar essa vacina. Então, parte desse micro-organismo enfraquecido é injetado no ser humano e esse micro-organismo enfraquecido, a gente acaba produzindo anticorpos, mas como ele está enfraquecido, a gente consegue combater. Por isso que quando a gente toma vacina, a gente tem alguns sintomas, porque é o nosso sistema imune agindo sobre o micro-organismo. Assim, quando você tiver contato direto com esse micro-organismo, você já terá as células de memória. Com essas células de memória, ela vai avisar o nosso sistema imune para que assim ele possa agir sobre esse micro-organismo. Sobre a poluição do meio ambiente. A gente tem muita produção de sacolinhas plásticas, produtos plásticos. Plástico nada mais é proveniente do petróleo. E jogar no rio, na rua, onde você for jogar, ele é encaminhado para os mares. E nisso, ele polui o meio ambiente e pode levar os indivíduos, os animais aquáticos à morte. O vazamento do petróleo também pode levar esses animais aquáticos à morte, tá? Que pode intoxicar, não tanto eles, mas como nós também, porque a gente se alimenta de peixe. Então, se esses peixes estão intoxicados, a gente se alimenta deles, a gente também pode sofrer esse processo de ser intoxificado. Então, o plástico, o petróleo não é biodegradável, isso não é degradado por micro-organismos, fungos e bactérias. Descartados, eles acabam permanecendo no meio ambiente por décadas até séculos, agravando ainda mais o problema de acúmulo de lixo e poluição de água, solo e ar. No ar, porque nada, como a lei de Lavoisier, nada é destruído. Então, se você queima alguns produtos químicos, o lixo, ele vai ser disperso para a atmosfera. Então, ele não vai sumir, ele vai ser disperso para a atmosfera e vai acabar poluindo o meio ambiente. Biorremediação é a manipulação do material genético de decompositores. A biorremediação, manipulando esses micro-organismos, a gente pode levar, então, a eles ajudar nessa biodegradação. Então, eles degradando petróleo, sacolinha plástica, a gente pode, então, transformar esses micro-organismos, transformar essas substâncias tóxicas, o petróleo, as sacolinhas plásticas, produtos plásticos, em substâncias menos agressivas ao meio ambiente. Por isso são feitos estudos com biorremediação para que possa manipular esses micro-organismos a decompor esses produtos. A biorremediação ocorre, então, ele acaba degradando esses compostos e eles sedimentando em substâncias menos nocivas no meio ambiente. Também quando ocorre a emulsificação,
automaticamente a evaporação desses produtos em substâncias menos agressíveis à atmosfera também. Utilização da biomassa para a produção de produtos sustentáveis. Essa é a forma mais simples do que a biorremediação. É utilizar a biomassa dos vegetais, por exemplo, aqui a mandioca, a outra biomassa, para que possa ser utilizado dos vegetais, para a produção de sacolinhas biodegradáveis. Ao contrário do petróleo, elas são degradadas pelos micro-organismos, fungos e bactérias normalmente. Transgênicos, representado pelo esse símbolo T, dentro de um triângulo. Há 10 mil anos atrás, os seres humanos começaram a domesticar as plantas por meio da seleção de variedades de características de interesse. Então, as plantas que eram mais vistosas, com frutos mais vistosos, maiores, eram selecionadas a se reproduzir. Então, eles pegavam a semente dessas plantas e plantavam, faziam sua agricultura. As que não eram as menos vistosas, menos interessantes, então eles não passavam esses indivíduos para frente, eles descartavam essas sementes. No final dos anos 1800, eles começaram, então, agricultores começaram a fazer aqueles cruzamentos entre as espécies, tá? Ainda não sabia do material genético, mas eles faziam esse cruzamento, como vocês podem verificar na época do Gregor Mendel, que ele fazia esses cruzamentos entre as ervilhas. O mesmo processo era entre outras espécies, fazia o cruzamento dessas plantas para que viesse a ocorrer outros tipos de plantas. As plantas que hoje chamamos de plantas híbridas. Na década de 1940 a 1950, os cientistas buscaram meios para introduzir novos genes de plantas. Então, dessa forma, assim, com a descoberta do material genético, essa é uma importância, é muito importantíssimo para a biotecnologia, porque houve, então, a manipulação dos genes, do material genético dessas plantas que tinham um melhor benefício, que tinham caracteres de interesse, para que pudessem passar para frente a seleção artificial. E hoje em dia, no Brasil, temos várias espécies transgênicas, por exemplo, algodão para a produção de tecido, milho, soja, feijão para o alimento e cana-de-açúcar para a produção de para a produção de biocombustível. A manipulação do material genético de plantas também levou a introduzir plantas, passar materiais genéticos de plantas que não produzissem semente. Então, os insetos iriam polinizar a flor da planta, mas não ia gerar semente, não ia formar um embrião. O que ocorre com o limão Tahiti, algumas melancias sem sementes, uvas sem semente e a própria banana. Hoje a banana que temos aqui no Brasil, todas as espécies de bananas que temos aqui no Brasil, nenhuma possui semente, todas são feitas de forma de estarquia, são tudo clones, são tudo o mesmo indivíduo. As plantas híbridas, aqui temos um exemplo, a temoia, plantas da família da anona. A temoia nada mais é o resultado de um cruzamento de duas espécies de plantas de um gênero, do mesmo gênero, que é a xerimoia mais a pinha, que originou então na planta a temoia. A manipulação do material genético também levou à resistência a climas extremos, como a possibilidade de plantar espécies em ambientes secos, áridos e locais muito frios, com geada. Também essa manipulação levou ao aumento da resistência a agrotóxico e, consequentemente, o aumento da poluição do solo, da água, da atmosfera por descarte incorreto das embalagens de agrotóxico.
e essa devido ao aumento da resistência aos agrotóxicos, conseguimos então a diminuir o número de parasitas de plantas, como os insetos, fungos, bactérias e vírus. Mas, consequentemente, a gente começou a controlar também os insetos que servem de controle biológico de pragas, como os vespas e joaninhas, levando à morte deles, consequentemente, utilização de mais agrotóxico, porque se não tem um controle biológico de uma espécie de inseto que se alimenta de outro, é necessário então utilizar mais agrotóxicos sobre essas plantas. E a planta resiste aos agrotóxicos, mas a gente não resiste. Isso acaba levando a problemas gastrointestinais e, consequentemente, a liberação de radicais livres que pode levar, então, à alteração do nosso material genético, ou mesmo ao câncer. Perda da biodiversidade. Então, ao invés de você realizar policultura, que é a produção de várias plantas em um mesmo ambiente, com o aumento dos agrotóxicos, para que uma planta, uma determinada espécie, uma monocultura, ela sem a utilização de agrotóxico, quando algum inseto, alguma praga invade essa espécie, ela acaba acabando com toda a plantação. No caso da policultura, quando você tem várias espécies, um determinado micro-organismo patológico, um inseto, ele acaba prejudicando apenas uma espécie. Então, é um controle melhor. Então, automaticamente, uma monocultura é dependente de agrotóxicos. Se não tem agrotóxico, para não acabar com toda a plantação por causa da infestação de insetos ou de outros indivíduos patológicos sobre as plantas, é necessário investir em mais agrotóxicos nessas plantas. E o problema desses agrotóxicos leva também à resistência dos insetos a esses agrotóxicos. Por quê? Porque tanto os insetos como os micro-organismos têm um desenvolvimento muito rápido. Eles vivem eles vivem num desenvolvimento adulto por pouco tempo e se reproduzem rapidamente, assim como fungos, bactérias, vírus, que são todos os tipos de patógenos de planta, eles têm um desenvolvimento rápido. E que esse desenvolvimento pode fazer? Alterar o material genético. E se você. Então, as espécies que se adaptarem a esse agrotóxico, elas vão passar esse material genético para frente, se tornando então insetos mais resistentes ou micro-organismos mais resistentes ao agrotóxico. Então, por isso que sempre estão mudando o tipo de agrotóxico, estão sempre alterando. Essas modificações são prejudiciais ao meio ambiente e a nós. Então, como são feitas essas manipulações dos material genético? Através do plasmídio. Plasmídio, que é um material genético de uma bactéria. Como ela se reproduz rapidamente, a gente consegue passar o material genético dela mais rápido. É feita então a inserção de um gene de interesse nesse plasmídio. Por exemplo, a gente corta o DNA humano, a gente usa as enzimas de restrição, que está aqui caracterizado por uma tesourinha, a gente corta o plasmídio de uma bactéria, que é o DNA que ela passa quando vai realizar uma reprodução sexuada. A gente passa então esse gene de interesse humano insere nesse plasmídio
através da enzima de ligação, que está representado por uma cola, e recombina o material genético, DNA humano, com o plasmídio. É dessa forma que é feito a manipulação do material genético. A produção de cianovirina. A cianovirina ela é uma substância que está sendo utilizada no tratamento do HIV, da AIDS. Então, ela é produzida pela cianobactéria Nostoc ellipsosporum. Essa cianobactéria, que é uma bactéria fotossintetizante, a gente retira esse material, esse gene que produz essa cianovirina, e introduz no material genético da soja. Então, esse material genético na soja, ela acaba produzindo sementes para o cultivo. E produzindo, então, a gente utiliza essa soja para produção de suco de soja, para que possa ser utilizado para pacientes com tratamento de HIV, para que possa amenizar ou ajudar eles nesse processo. São feitos ainda estudos, é um tratamento, não é cura, é um tratamento para quem tem HIV. A produção de insulina também é feita desse processo de manipulação do material genético que a gente utiliza através dos plasmídios de bactérias. O pâncreas, ele produz insulina. Essa insulina, em excesso na nossa corrente sanguínea, leva a diabetes tipo 1 e tipo 2. A insulina, o açúcar, o excesso de açúcar na nossa corrente sanguínea leva a diabetes. E a insulina é um hormônio liberado pelo pâncreas que retira esse excesso de açúcar, além do rim, que libera através da urina, retira esse excesso de açúcar e leva eles aos músculos para ser armazenado nos músculos e no fígado em forma de glicogênio, que são ligações de açúcar simples, a glicose, para a formação do glicogênio presente no músculo e no fígado. O excesso desse açúcar que não é armazenado em glicogênio, ele é levado então para os tecidos adiposos e armazenados como gordura. A insulina, aqui está esse processo. E quando a gente precisa, a gente não acaba de se alimentar, a gente está de jejum e a gente precisa desse açúcar para nossa célula, para produzir energia, produzir ATP, o glucagon, ele retira então esse açúcar, quebra essas moléculas de açúcar que formaram o glicogênio no fígado e no músculo e libera esses açúcar para a corrente sanguínea para que possa ser distribuído para as demais células para a produção de energia. E como é feita a produção de insulina? Quem necessita de insulina é o diabético tipo 1. O diabético tipo 2, ele não é dependente da insulina, porque o pâncreas deles ainda produz insulina, pouca quantidade, mas produz. Ele pode desenvolver diabetes tipo 1 se ele não tiver uma dieta adequada, com restrições de açúcar. Então, ele vai ser dependente de insulina se ele passar do diabético tipo 2 para o tipo 1. E normalmente, quem é diabético tipo 1, ele já nasce com esse problema de não produzir insulina no pâncreas. Então, ele ele precisa administrar insulina no seu corpo. E como é produzido essas insulinas? A gente pega das células do pâncreas, a gente pega os genes, o material genético desse pâncreas, das células do pâncreas, a gente destaca esse gene de interesse que produz a insulina no corpo humano e insere então esse gene no plasmídio da bactéria. Ele inserido nesse plasmídio da bactéria, a bactéria vai se reproduzir, fazer a reprodução
assexuada e vai ter várias bactérias produzindo insulina. Ela produzindo a insulina, a gente acaba tirando a insulina dessa bactéria e formando então a insulina para ser aplicada no ser humano. É dessa forma então que a gente produz insulina para os diabéticos tipo 1. Na próxima videoaula eu vou falar sobre clonagem e teste de DNA. Ficando por aqui, pessoal, até mais. Tchau, tchau.